Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Naum Souza Lima, da Assembleia de Deus Missão Europa Brasil, e dentro de instante temos uma palavra para o teu coração. Deus irá alcançar você através desta palavra e Jesus irá renovar a sua vida espiritual. Apóstolo, capítulo de número 15, versículo de número 36, quem encontrou, diga: eu achei. Diz assim, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que ele não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Diga glória a Deus. Sente glorificando ao Eterno. Queridos, Atos dos Apóstolos. Todos nós que acompanhamos a Bíblia Sagrada em forma de leitura, nós que estudamos, temos a prática da leitura, dos cultos de ensinamento que nos ensina acerca dessa palavra, sabe muito bem que esse livro é conhecido como o livro que fala das obras dos apóstolos, mas especificadamente fala sobre as obras do Espírito Santo. Todos nós sabemos que o Espírito Santo é uma promessa de Deus, e essa promessa dada por Deus, ela foi confirmada pelo Filho. E no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, ela é executada pelo próprio Espírito Santo. E o que eu mais acho interessante é que Atos dos Apóstolos é como se fosse uma continuação do Evangelho de Jesus Cristo, que ora escrevera Lucas. E nós sabemos que quando Lucas está escrevendo Atos dos Apóstolos, Lucas está escrevendo, fazendo um segundo tratado. O primeiro tratado é acerca das obras que Jesus havia executado, dos seus milagres, das suas conversas, seus ensinamentos. E Lucas escreve Atos dos Apóstolos como um segundo tratado. E esse segundo tratado tem endereço. Alguém particularmente quis que Lucas aprofundasse, perguntasse, fosse atrás. Aquilo que Lucas já sabia, para ele contar. E esse tratado, Lucas narra no capítulo 1, ele diz: eu fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Esse homem estava tão interessado nas obras do próprio Jesus, que Lucas não deixa barato. Ele diz: tu não vai saber só das obras que Jesus operou, eu vou escrever um segundo tratado e vou te falar das obras que o Espírito Santo fez através dos apóstolos, ou por intermédio dos apóstolos. Nós sabemos, depois que Jesus é assunto aos céus, deu-se a continuidade de uma perseguição
E a igreja de Jerusalém, a Roma, enfrentou muitas lutas, muitos desafios, muitos vales, muitos mares revoltos, muitos desertos tópicos. Mas a igreja, em meio a tanta perseguição, em meio a tanta pobreza, em meio a tanta oposição do mundo, quanto mais a oposição vinha, quanto mais a oposição do adversário chegava, não conseguiu impedir o avanço da igreja de Jesus Cristo. Ora, é bem verdade que Jesus já ensinava aqueles que o seguiam, e Jesus não simplesmente disse por dizer, ou falou por falar. Ele simplesmente, em uma palavra doce, amigável, de proteção àqueles que o servem em espírito e em verdade, ele deixou firmado e bem claro aos seus discípulos e àqueles que o ouviam. Ele diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Os discípulos estavam alimentados por essa palavra. É por isso que quanto mais perseguição aparecia, mais eles cresciam, porque eles tinham uma palavra firmada de Jesus Cristo, que as portas do inferno não prevaleceriam. Ora, Lucas, no seu evangelho, ele narra o nascimento de Cristo com todos os seus aspectos de preparação. Esse mesmo Lucas, esse evangelista, ele é o que mais enfatizou acerca de Jesus como homem perfeito. Esse mesmo evangelista, ele é o que mais trata acerca da salvação universal, alcançando todos os povos. Esse mesmo evangelista, em seu evangelho, que por mais exemplo que seja o papel que Cristo operou na terra, ele também executou o papel da mulher. E ele disse que a mulher, ela tinha que ser valorizada, a sua dignidade. E Jesus provou isso encontrando com algumas mulheres diante da sua caminhada, trazendo vida nova diante de um grande fracasso que elas tiveram, mas que uma palavra de Jesus, elas foram restituídas de volta à sua vida, e foram restabelecidas diante da sociedade. A sua dignidade e o seu valor voltou a ter êxito diante da sociedade. É bem verdade também que esse evangelista é o que mais descreve a vida de oração de Jesus Cristo. Ele é o que mais fala que Jesus Cristo teve uma vida plena de oração. Talvez Mateus, o foco dele não era esse. Talvez Marcos não era também o seu foco. Talvez João não era o seu foco, mas Lucas disse: eu sei que ele valorizava todos. Eu sei que ele valorizava os ambientes, mas ele valorizava mais o período da oração. O livro de Atos dos Apóstolos pode ser dividido em duas partes. A primeira parte é do capítulo 1 até o capítulo 12, que faz ênfase e destaque do ministério do apóstolo Pedro. A segunda parte, em destaque desse livro, vê com maior destaque o ministério do apóstolo Paulo, sendo do capítulo 13 até o capítulo 28 desse livro a qual nós lemos. É bem verdade que Pedro dedicou o seu ministério aos judeus. Paulo já dedicou mais o seu ministério aos gentios. Não era que eles estavam disputando, não era que
Pedro e Paulo estavam concorrendo, estavam numa grande concorrência, para ver quem prega mais, quem ganha mais almas, para ver quem se destaca mais no meio do povo. Não, eles eram parceiros. Paulo tinha uma mensagem endereçada aos gentios, já Pedro aos judeus. E o que mais me chama a atenção é que em meio a tanto parceirismo que eles tinham, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, Jesus Cristo ainda estava com os seus discípulos, com a sua igreja, e Jesus começa a passar um roteiro aos seus discípulos, começa a dar as últimas instruções. Jesus começa a ensinar lições antes de ser assunto aos céus. E a primeira lição que Jesus passa a eles é a vinda do seu reino. Os apóstolos tinham uma visão diferente da de Jesus. Jesus estava falando dessa primeira lição, da vinda do seu reino, mas os seus discípulos precisavam mesmo ouvir Jesus dar essa lição neles. Por quê? Porque eles tinham uma visão bastante política do reino, e se preocupava com as suas próprias posições e os seus privilégios. Lembra dos dois irmãos dizendo: Senhor, permita que eu sente à tua direita e o meu irmão sente à tua esquerda, lá em cima. Eles estavam preocupados com privilégios, eles estavam preocupados com posições. Então Jesus lhe dá uma lição acerca da vinda do seu reino. A segunda lição que Jesus traz a esses discípulos antes de subir é a realidade da sua ressurreição. A maioria das pessoas em Jerusalém tinha certeza e não tinham como negar que Jesus havia sido crucificado. Todos eles haviam visto Jesus pregado naquela cruz, mas pouco deles sabiam que esse mesmo Jesus que estava pregado no madeiro, ao terceiro dia já havia ressuscitado, já estava vivo, ressuscitou dentre os mortos. A terceira lição que ele ensina acerca, antes dele subir aos seus discípulos, é a certeza da sua vinda. Foi isso que ele disse a João. E João confortou os outros discípulos quando todos estavam apavorados com a subida dele. Aí João disse: eu lembro de alguns ensinamentos, se não todos, mas o que mais destacou da mensagem dele no meu coração foi a certeza da volta dele aqui. Aí ele destaca e diz que ele disse, foi Jesus que disse, João só está dizendo. E ele disse assim, olha, ele falou como certeza da sua vinda. Em João 14 ele disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também no Filho de Deus, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar o lugar, eu não mandarei aqueles que foram antes de mim, eu não mandarei aqueles que foram depois de mim, eu mesmo voltarei e levarei vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais comigo. Ei, quem faz essa promessa não foi Moisés, quem faz essa promessa não foi Elias, quem faz essa promessa não foi Eliseu, quem faz essa promessa não foi o homem segundo o coração de Deus, Davi, não faz essa promessa, não foi o profeta chorão, quem faz essa promessa é aquele que ficou pregado, mas tiraram ele, porque tinha certeza que ele ao terceiro dia ressuscitaria. Aquele que ressuscitou é o único que pode fazer promessa e cumpri-la.
Ele trouxe a certeza da sua vinda. Ele trouxe a certeza. Mateus capítulo 24, verso 44, ele diz: pois estai-vos apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir, e ninguém sabe a hora. 1 João capítulo 2, versículo 28, ele diz: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, teremos confiança e não sejamos confundidos na sua vinda por ele. Mateus capítulo 7, versículo 15, ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, porque vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Jesus já estava alertando os discípulos acerca da sua vinda. Ele já estava dizendo: vai ter gente que vai te chamar para uma noitada de cerveja, porque ele diz: Jesus não vai voltar agora. Vai ter gente que vai te chamar para uma noite de prostituição. Por quê? Porque eles ainda estão na certeza que Jesus não volta por esses dias. Talvez alguém vai te chamar para tu levar uma vida de mentira, porque para eles Jesus ainda vai demorar a chegar. Mas eu venho como profeta de Deus dizer que ele deixou uma certeza: eu vou, mas eu volto. Ele volta. Ele traz a certeza da sua vinda. Então não há por que os discípulos olharem e duvidarem. Perseguição por cima de perseguição, mas eles estão firmes no propósito. Eles estão firmes na briga, na batalha. E vamos para a quarta lição. Ele fala aos seus discípulos sobre o poder do Espírito Santo. Ora, Romanos capítulo 15, verso 19, ele diz: pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e ao redores até ao Ilírico, tem pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Miqueias capítulo 3, versículo de número 8, ele diz: mas de certo eu sou cheio do Espírito, de força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão e Israel o seu pecado. Quem é cheio do Espírito Santo, ele anuncia o Evangelho. Quem é cheio do Espírito Santo tem juízo e tem ânimo na presença de Deus. Ele fala acerca do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 14, ele diz: então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e sua fama correu por todas as terras em derredor. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, a minha palavra é a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. A quarta lição, ele fala aos discípulos acerca do Espírito Santo. Ele mesmo disse: eu vou, mas não vos deixarei órfão. Você pode ser órfão de pai, você pode ser órfão de mãe, você pode ser órfão de tio, você pode ser órfão de marido, de esposa, de filho, abandonado por ele. Mas Jesus disse: eu não deixo ninguém órfão. Eu vou para o Pai e eu enviarei o outro Consolador, e esse estará convosco até a consumação do século. O poder do Espírito Santo. Foram 4 lições. Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém, como Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ora, os discípulos receberiam poder. Agora, olhe para cá. Para quê e por quê que os discípulos receberiam poder? Não é para botar a mão na cabeça do enfermo e ele ser curado. Não é para botar a mão na cabeça do aleijado e ele sair andando. Os discípulos receberiam poder para duas coisas. Primeiro, servir ao Senhor. Segundo, fazer a vontade de Deus. O poder da igreja vem do Espírito Santo e não dos homens. Jesus está falando acerca das lições, deixando todo mundo ciente do que e como fariam dali para frente, sem Ele, mas com Ele. Que conversa é essa? Sem Ele, Jesus, mas com Ele na presença do Espírito Santo. Aí é quando nós encontramos o Espírito agindo na vida dos homens. Ora, é bem provável que esse ficar em Jerusalém é só para ser cheio de poder. Enquanto não é cheio de poder, vai anunciando o evangelho na ousadia, vai pregando por aí. Depois que o Espírito encher, vai para Samaria. Foi o que Filipe fez. Vai para a Judeia, vai para os confins da terra. Mas aparentemente parece que os discípulos continuaram em Jerusalém. Foram cheios, continuaram em Jerusalém. Foram abastecidos, mas continuaram em Jerusalém. É aqui que nós analisamos que Pedro estava tão cheio que aonde alguém passava pregando o evangelho da salvação, que acontecia curas, pessoas se convertiam. Aí alguém mandava um fax para Pedro e disse: vem cá, pastor Pedro, porque agora aqui é com o senhor, porque o senhor recebeu uma porção do Espírito e uma imposição de mão. Essas pessoas que aceitaram podem ser cheios, como o senhor é cheio, como os 120 foram cheios. Então Pedro, desce para cá, para Samaria, porque o evangelho está quebrando tudo aqui. Os protocolos estão sendo quebrados, os coxos estão levantando, até os leprosos estão sendo purificados. Já que está quase tudo completo, só está faltando o Senhor chegar aqui para se cumprir também na vida deles o dia de Pentecostes. Eu estou vendo duas mãos levantadas. Levante as duas mãos para cima. O dia de Pentecostes vai chegar na tua vida. Se o evangelho já chegou, se prepare que tu sairás cheio do Espírito Santo de Deus. Vem Pedro. Aí lá vem Pedro. Pedro orava e o povo era batizado com o Espírito Santo, era cheio do Espírito Santo. Agora, entenda que eu disse que praticamente, particularmente, eu acredito que eles ficaram muito em Jerusalém. Aí aparece um homem perseguindo a igreja. Não vamos entrar muito nas particularidades desse camarada, porque nós sabemos que ele era um perseguidor, mas era um homem que entendia da lei. Ele estava defendendo aquilo que ele havia estudado anos e anos. Professores qualificados, entendidos da lei. Eles sabiam decorar do Pentateuco, os livros históricos, os proféticos, os poéticos, os cânticos. Mas ele não conhecia a graça de Deus ainda. Capítulo 9. Jesus encontra com um homem por nome de Saulo. Lhe enche do Espírito Santo. Saulo, em vez de sair para pregar, Saulo voltou para Tarso. E lá em Tarso ele fica escondido um tempo por Deus. Fica quase aproximadamente 10 anos. E a obra parou? Não, porque a obra estava continuando através dos outros. Mas o que mais me chama a atenção é que esse Paulo, ele vai ser escolhido
E eu bati muito tempo cabeça com esse texto, e eu fiquei me perguntando: foi apartado a Barnabé e a Paulo. E o interessante é que mais ou menos umas 4 vezes vai aparecer Barnabé e Paulo. Mas chega um momento em Atos dos Apóstolos que Paulo assume e vai dizer Paulo e Barnabé. Mas enquanto Barnabé está diante da obra, e o interessante é que Barnabé podia ser um dos 70. E Barnabé, ele era tão ligado no culto, que um dia ele ficou sabendo da necessidade dos irmãos. Ele pegou toda a sua propriedade, vendeu e depositou tudo aos pés dos apóstolos. Aí diz: agora eu estou pronto, o dinheiro não me segura, vou pregar o evangelho. Agora eu estou pronto, o carro novo não me segura, eu vou pregar o evangelho. Automaticamente ele estava decidido. Esse Barnabé, ele não era um homem qualquer não. Parece que Barnabé conhecia Paulo de dentro de alguma escola. Quando nós lemos, parece que os dois estudaram junto com Gamaliel. Só que esse Barnabé, ele tem um sobrinho, e o nome dele é João Marcos. E João Marcos é um jovem, é um menino novo. Ai, Jesus, falou muito cedo. Novo. E Barnabé olhou e disse: vamos pregar o evangelho. Aí a igreja de Jerusalém, não é Barnabé que vai por conta, é a igreja que fica sabendo da riqueza da Antioquia, e eles decidem enviar Barnabé. Barnabé vai. Só que quando Barnabé chega lá, Barnabé vê o peso da obra, que tem muita coisa para fazer. O evangelho lá vai durar muito tempo. Aí o que ele faz? Ele volta, vai lá em Tarso, chega na casa de Paulo e diz: vem aqui, para quê? Para tu ir ali mais eu. Aonde? Na Antioquia. Eu fui lá, a igreja me enviou, pagou a despesa da viagem, mas lá não dá só para mim não, cabe tu também dentro dessa obra. Vamos, eu disse: estou dentro. Todo esse processo eles vão. Todos nós sabemos que Pedro é preso. E quando a igreja de antigamente, do tempo de Pedro, via a perseguição arrochar, eles não sentavam na porta da casa do vizinho para falar mal de quem estava preso na prova, não. Para onde eles iam, Elias? Eles foram para a casa de uma mulher. E essa mulher, ela se chamava Maria. E Maria disse: ei, Pedro está preso, ele está preso. Pô, reúne os irmãos, vem todo mundo aqui para casa. O que é que nós vamos fazer? Falar da vida alheia? Disse: não, nós vamos orar. Quem era essa Maria que Atos capítulo 12, versículo 12 está tratando? Era a mãe de João Marcos. Então João Marcos tinha uma mãe de oração. João Marcos tinha uma mãe intercessora. Ele não era de uma casa bagunçada, ele era de uma casa que tinha princípios. Vamos orar pelo pastor Pedro. E começaram a orar. Irmão, quando a igreja está unida em oração, o céu para decidir o que é que vão fazer. Quando eles estão orando, eu disse: o anjo, tem como tu descer? Tem, vai lá na cadeia. Não faz muita zoada não, só chama Pedro. Chegou lá e disse: Pedrão, te levanta, rapaz, cinge teu nome, pega a tua sandália. Eu até sabia qual era a sandália deles. Pega a tua.
bota a capa e vem atrás de mim. E a Bíblia diz que aonde ele passava, as portas se abriam. Era para ter dado menos alé, mas está valendo. A porta abria e Pedro vai saindo, seguindo, mandou. Chegou na portona de ferro que ele olhou e disse: essa ali foi fácil, agora essa aqui não. E os ferrolhos caíram. Quando Pedro chegou do lado de fora, o anjo disse: só até aqui, daqui para frente é contigo. Foi embora. Aí Pedro ficou em dúvida e disse: precisa acordar. Mas quando ele acorda, ele não está do lado de dentro, ele está do lado de fora. Aonde ele vai? Para a casa de Maria. Quando ele chega na casa de Maria, ele bate lá de fora no portão. Aí vem uma mocinha por nome Rod, dá uma olhada na brecha e diz: não acredito. Deixa eu ver de novo. Olhou de novo e disse: não, meu Jesus. Olhou de novo, mas estava preso ele. Mas ele chegou lá no meio da oração. Aí eu me imagino que estava rolando uma oração daquelas fervorosas. Aí Rod chegou e disse: ei, para a oração aí. Por quê? Porque quando acontece o milagre, a oração é terminada. Aí Pedro olhou lá de fora e disse: ninguém vai abrir a porta não. Aí a menina disse: o pastor Pedro está lá fora. Disse: menina, deixa de conversa, vai orar que tu ganha mais. Ela disse: então vai lá ver, porque aquele que colocou Pedro ali do lado de fora é o que nós estamos clamando aqui do lado de dentro. Abriram a porta e o pastor Pedro entrou no culto da oração. A irmã Maria era uma casa de oração. João Marcos cresceu vendo a mãe dele orando, porque ele era de família gentil. Paulo ficou aproximadamente 1 ano, mas Barnabé na Antioquia. Sabe quem que eles resolveram levar? João Marcos. João Marcos novinho disse: tu vai, João Marcos? Vou, tio. Então bora. Foram para lá. Se você ler do capítulo 12 até o capítulo 15, você vai ver grandes obras. Mas você vai ver também, você vai ver muito sucesso da dupla, ou do trio. Vou botar a dupla. João Marcos fica zoiando. E ele era aquele que não era diretamente, ficava observando. Só que entenda, João Marcos está andando com quem? Com o tio que ele conhecia, e está andando com Paulo, que ele ouviu falar da história dele. Paulo, quando chega lá na Antioquia, ele detesta, ele dá com a situação que ele chama o cara de filho do diabo. Tu já imaginou um menino, João Marcos olhando e disse: vixe, esse cara não mudou não, ainda está bruto do mesmo jeito. Se sabe, está enganando os outros. Aí ele pensou assim: rapaz, essa viagem missionária bem aqui não é o que eu penso não. Eu pensei que essa viagem missionária aqui era um hotel 5 estrelas, uma piscinazinha de tarde, um café da manhã gostoso de noite, de manhã, ao meio-dia aquela carne assada. Esse negócio que o cara está chamando outra de diabo, mandando sair fora, que a obra vai ser feita, e o cara tentando impedir, porque assim, ele vai na viagem pensando que é uma coisa, mas quando chega lá, meu amigo, o negócio é sério. Ou você acha que todas as pessoas da Antioquia olharam para Paulo e disseram: oh, nós aceitamos esse evangelho? Alguém conhecia a fama de Paulo antes de ser cheio do Espírito, antes da sua conversão? Talvez alguém olhe e disse: eu vou lá aceitar o evangelho de um cara desse que batia nos obreiros das igrejas, que judiava dos apóstolos, por nada, esse negócio de mão. E a gente não acreditava. João Marcos novinho olhar e disse: não sei não dá para andar com esse cara aí não, nós vamos acabar presos, vamos pegar uma peia, uma chibatada, não vai dar certo esse negócio não. João Marcos já ficou com a orelha em pé, e Paulo pregando, e Paulo falando, e Paulo sobrevivendo, e os crentes orando, e Paulo sobrevivendo. Aí a oposição é grande. Como eu falei para você, João Marcos é sobrinho de Barnabé. Talvez ele levou para ajudar o menino a crescer, para o menino amadurecer. Só que a Bíblia diz em Atos 13:5 que ele era ajudante de Paulo e Barnabé, de Barnabé e Paulo na primeira viagem missionária. Só que entenda aqui, ele não ficou a viagem toda.
Na metade da viagem, o camarada que era um pretendo candidato a missionário fracassou. Voltou para trás. Não sei mais quem, mas voltou. Não sei se foi por causa de Paulo. Não sei se foi por causa do peso da obra que eles faziam. Mas a Bíblia diz que ele voltou. E ele voltou, mas a obra continuou. Paulo e Barnabé voltaram para Jerusalém. Quando eles voltam para Jerusalém, que eles passam a temporada, aí Barnabé tem uma ideia. Vamos voltar lá de novo? Para quê? Para nós ver como é que estão os cristãos. Vamos dar uma olhada, ver como é que eles permanecem na fé. Eu não sei se Barnabé estava cansado, ou ele tinha outro propósito, ele tinha outra viagem. Só que ele diz assim: Paulo, leva contigo João. Irmão, quando disse isso para Paulo, foi mesmo que... Quando Barnabé ele disse: leva contigo João. Paulo disse: João não vai comigo não. Por que que João não vai contigo? Porque João fracassou na primeira viagem. Quem é o pastor que quer um obreiro que vai voltar no meio da viagem? Qual é o líder que quer um liderado que vai fracassar no meio do ano? Qual é o pai que quer ver o filho fracassar no meio da faculdade? Qual é o casal que quer ver o fracasso do casamento no meio da caminhada? João Marcos fracassou. João Marcos voltou para trás. Barnabé estava com o sentimento de dar uma segunda chance para João Marcos. Paulo não. Paulo, ele adota uma visão mais severa. Viu que ele não teve sucesso na primeira viagem, fracassou. Talvez tinha medo até de Paulo, sabe lá. Não respeitou o seu tio, não considerou o tio Barnabé, que eu considero como seu professor. Ele fracassou no meio da caminhada. Aí Paulo disse: não, vamos largar esse negócio de João Marcos só. Tem um ditado que diz que mais antes só do que mal acompanhado. Estou com medo dele me largar de novo por aí, eu me lascar sozinho. Então o senhor não vai levar? Ele disse: não, João Marcos não. Capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, verso 39. Houve uma contenda. Essa contenda aqui não é de tapa não, viu? Você vai levar? Não, não. Leva o moço. Não. Esse camarada eu não levo não. Aí eles se separam. Barnabé continua com João Marcos. Se vira, é teu sobrinho, teu tio te entende. E Paulo vai com Silas para regiões diferentes. Por que que eles voltaram aonde eles já haviam passado? Para encorajar os crentes na fé. Ele voltou, esse Barnabé, que no capítulo 4 de Atos, verso 36, ele é conhecido como filho da exortação. Esse Barnabé desejava perdoar o fracasso de João Marcos e dar-lhes a ele uma segunda chance. Para quê? Para se reciclar e voltar por cima de novo. Só que Paulo não. Paulo adotou uma visão mais racional. Por quê? Porque Paulo sabia que o trabalho
requeriria dedicação, determinação e perseverança. Foi 3 coisas que João Marcos não fez na primeira viagem missionária. Então Paulo viu João Marcos como um risco para a missão dele. João Marcos então parte para Chipre com Barnabé. Quando eles partem para Chipre, nós entendemos que esse não é o fim da chamada de João Marcos. João Marcos até fracassou, pastor Naum, mas ele resolveu se reciclar. Como? Vou contigo, tio. Por que, meu filho? Tu está tão animado? Porque coisa ruim é ouvir alguém evitar a gente. E o Senhor falou para mim que Paulo não queria que eu fosse com ele. Eu vou provar para Paulo que eu não fracasso mais. Eu vou falar para ele, eu vou mostrar para ele, eu vou me reciclar, escondido contigo, viajando contigo. E lá onde nós estivermos, ele vai ter notícia de mim, que eu estou dando a volta por cima. Que o fracasso nunca mais vai dominar a minha vida e o meu ministério. Aí eu lembro daquele homem há 38 anos de fracasso no tanque de Betesda. Passou o primeiro ano fracassado. Porque aqui 38 anos ele está fracassado na beira daquele poço, daquele tanque. É porque ele disse: todas as vezes que eu penso em ir, um vai na minha frente, e não tem homem nenhum que me jogue no tanque. É por isso que ele fracassou, é porque ele dependia do homem. Mas chegou o dia que Deus ia dar um basta no fracasso dele. Qual é o basta? Jesus chegou para ele e disse: ei, paralítico, tu quer ficar sã desse teu fracasso? Ele disse: até que eu quero, mas não tem homem que me joga no tanque. Ele diz: ei, pois eis aqui aquele que quebra o protocolo e faz o fracasso virar bênção. Levanta! Foi o que João Marcos fez. Levantou e andou com Barnabé. Onde é, tio? Aqui, meu filho. Prega aqui, prega, meu filho. Pega água, tio, pega, meu filho. Eu estou com a língua seca. Pega, tio, água. O que mais, tio? Colhe a oferta, colhe, tio. Colhe, sobrinho, vai lá colher a oferta. O que mais, tio? Faz isso, meu filho. Ele corria lá e fazia. O que mais? Ele vai dar a notícia que o culto hoje é na casa da irmã Maria. Ele corria e ia. Aí ele foi fazendo e a notícia foi correndo. Ele foi trabalhando e a notícia foi tracejando o caminho da vitória. Enquanto alguém estava olhando e dizendo: ei, João Marcos, fracassado, ele diz: espera para ver o meu final na presença de Deus. Espera. 38 anos fracassado. No dia que Jesus chegou perto dele, acabou o fracasso. Levanta, toma o teu leito e vá para a tua casa. 12 anos, a mulher fracassada com fluxo de sangue. Ela disse: vocês vão ficar aqui? Eu disse: nós vai. Eu não vou não. Já fui fracassada demais, 12 anos. Eu vou atrás desse homem bem aí, que acaba com o fracasso das pessoas. Quem é? Jesus, é o nome dele. Mulher, mas tu vai morrer. Ele disse: se eu ficar aqui também eu vou morrer, então eu vou morrer tentando. Então deixa eu ir, porque fracasso já não é mais para mim. O dono da cura, o dono da vida está aí na cidade, está andando pelas ruas. Ela bota um pano, chega perto de Jesus, toca na orla, e ele diz: opa, alguém me tocou aqui. E quem me tocou é fracassado e está se reciclando para dar a volta por cima. Aí ela, não podendo se ocultar, ela diz: foi eu. Ele disse: ei, mulher, grande é a tua fé. Sabe o que Jesus estava dizendo? A tua fé aniquilou o teu fracasso, e a glória do meu Pai, e o milagre é teu, para a glória de Deus Pai. 12 anos fracassada. Aí chegou o dia que o fracasso acabou. Oh, glória. Ei, tu quer Naamã? Diz: sou. Pô, meu senhor disse que é para tu ir para o Jordão, se lavar 7 vezes. Ele disse: esse teu senhor é doido, é? E eu saí de casa pensando que ele ia pôr a mão na minha cabeça e repreender essa doença velha. Ele manda eu ir para um rio rei sujo, barrento.
Vai, moço, larga de conversa. Fracassado, velho. Porque quem questiona é fracassado. Vai. Quantos mergulhos? 7. Ainda tem que ser 7. Não pode ser só um. Não, para fracassado tem que ter mais provas. 7. 6 mergulhos fracassado. Se ele para no 6º, não estava enrolado? Ele diz: vou dar o 7, já estou fracassado mesmo. Quando ele mergulha a 7ª vez, que ele volta, que ele olhou para a sua pele, ele disse: nunca mais fracasso na minha vida. Por quê? Porque assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não torna para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. É o poder da palavra. Eu não sei aonde foi que tu fracassou, mas olhe para cá, estou finalizando. O ladrão, Jesus está pregado no madeiro. Aí o ladrão disse assim: olha, bem feito, aqui pregado também, né? Da esquerda ou da direita disse: que foi, doido velho, está dizendo? Nós estamos aqui porque nós somos fracassados, deixamos a carne reinar na nossa vida, fizemos o que era mal aos olhos do Senhor. Ele não. Ele está fazendo o que o pai dele mandou ele vir fazer. Aí ele olhou, o cara há poucos minutos de morrer e ir para o inferno. Estou bem honesto em dizer. Olhou para Jesus com um olhar de fracassado e disse assim: em meia dor, vale um sorriso? Vale. Ele sorriu e disse: lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: acabou teu fracasso hoje, porque hoje mesmo tu estarás hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. João Marcos fracassou, mas ele está pregando. João Marcos fracassou, mas ele está ajudando o tio dele. João Marcos fracassou, mas Barnabé está dando uma segunda chance para ele. Para quê? Para ele se dedicar, ter determinação e perseverança. Agora, ele se reciclou tanto, que em Filemão capítulo 1, versículo 24, anos depois, a honra não vem na hora que a gente quer, a honra vem na hora que a gente menos espera. Anos depois, Paulo escrevendo a Filemão no capítulo 1, versículo 24, Paulo diz assim: vem cá, quem é que Paulo está chamando? João Marcos. E ele chama, sabe ele de quê? Vem cá, meu cooperador. Espera aí, o que era um fracassado hoje está chamando pelo cara que não quis viajar com ele de cooperador. Vem cá, meu cooperador. Olha o sorrisão de João Marcos. Está melhorando. Estou sentindo que eu estou dando a volta por cima. Uns anos atrás ele nem queria viajar comigo, eu já estava me chamando de cooperador. Vou trabalhar mais, para ver de que agora ele vai me chamar depois de cooperador. Vou trabalhar mais. Vou trabalhar mais. Ele vai trabalhando. Perto do fim da vida do apóstolo Paulo, Paulo enviou um pedido a Timóteo, e Paulo estava dentro de uma prisão em Roma, e ele escreve um pedido para Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, ele diz assim: já que tu vem, toma contigo João Marcos e traz. Por quê, Paulo? Porque esse camarada aí, para mim, ele é útil, manda vir.
Oh, glória ao nome de Jesus. Eu não sei onde foi que tu fracassou. Eu só vim te dizer que tu tem que se reciclar e dar a volta por cima. As pessoas não podem ter uma imagem de você fracassado. Pregador, eu fracassei no meu casamento, eu fracassei com a minha esposa, eu fracassei com o meu esposo, eu fracassei com o nosso relacionamento. Olha o que Deus me trouxe aqui para te dizer: não larga a cruz não, dá a volta por cima, se recicle. Enquanto o adversário está chamando você de fracassado, daqui a pouco tem alguém mandando te trazer e dizendo: para mim ele é útil, para mim ela é útil, para mim ela é útil. Olha para esse crente que está do teu lado com muito amor e com muito carinho. Dá um sorriso de profeta para ele. Que sorriso é esse? Ele é, sei lá, inventa um aí. Diga para ele: você foi fracassado, você foi fracassada, mas a glória de Deus te aperfeiçoa aqui hoje. O fracasso não pode te dominar, o fracasso não pode te acabar. Ei, eu não sei onde foi o teu fracasso, pregador. O meu fracasso é que eu cantava na unção, pregava na unção, eu dirigia departamento na unção, e hoje eu estou para trás, fracassado. Deus me trouxe aqui para te dizer: se recicla, minha filha, se recicle, meu filho, dá a volta por cima e vem cheio do Espírito Santo. Aonde foi que você fracassou? Se recicle. Elias, oi! Eu fracassei porque há uma perseguição dentro da igreja contra mim. Eu já pensei por várias vezes largar esse evangelho, cair fora. Eu vim aqui para te dizer que não. Esse evangelho que transformou a sua vida vai botar o adversário que quer te tirar daqui para correr. O evangelho que transformou a tua casa é aquele que vai arrancar todas as frustrações, todos os fracassos da tua vida. Eu não sei onde você fracassou. João Marcos fracassou porque voltou no meio. E você, de onde foi que voltou? Não, eu já voltei, foi do começo. No começo mesmo eu já vi que o negócio não ia ser bom. De onde foi que você voltou? Não, eu já estava quase finalizando o projeto, aí fracassei. Vai desistir, vai fracassar por causa de palavras? Vai fracassar por causa de intrigas? Vai fracassar por causa de mentiras, sendo que aquele que te chamou é o dono da verdade? Vai fracassar por quê? Vai entrar na onda do adversário por quê? Jesus está te chamando hoje para se reciclar. Jesus está te chamando hoje para submeter-se. O que é reciclar, Elias? É um processo de mudança. Saia desse ato de inferioridade. Ninguém me ama, ninguém me gosta, ninguém conta comigo. Jesus conta com você. O teu fracasso não atrapalha o grande amor que Ele sente pela tua vida. O teu fracasso não aniquila a salvação que foi dada na cruz do Calvário. O teu fracasso vai te fortalecer para tu reciclar e dar a volta por cima. Paulo olhou e disse: ei, cooperador. Ele disse: olha, melhorou. Depois ele disse: traz para mim, porque agora ele é útil. Paulo não quis andar, mas Paulo ouviu falar que o menino tinha dado por conta que a obra precisava de dedicação, precisava de muitas coisas, precisava de princípios estabelecidos. Ele disse: eu fracasso uma vez, mas não fracasso a segunda. E quando o fracasso tiver quase para me derrubar, eu já sei aonde encontrar força. É no Senhor dos Exércitos, o Deus de toda sabedoria. Obviamente, João Marcos amadureceu nesse longo do tempo. Ei, bichinha, você não pode deixar essa obra no meio da caminhada por causa de 1 minuto, 15 minutos, 20 minutos.
1 hora de prazer. Você não pode largar essa obra no meio do caminho por causa de um copo de cerveja. Você não pode largar essa obra no meio do caminho por causa de fofoca. Você não pode largar essa obra no meio do caminho por causa de disse-me-disse. Quanto mais lhe perseguir, mais toma força para vencer. Quanto mais te perseguirem, mais cria ânimo para chegar onde Deus determinou. Quanto mais quiserem te derrubar, mais olhe para o teu socorro que está em cima. Já tem uma mão levantada. Quem crê, levante as suas mãos e dá o melhor glória, porque Ele merece, Ele merece, Ele merece, Ele merece. Eu quero chamar só você que um dia fracassou, mas que se reciclou e deu a volta por cima, para adorar a esse Deus. 1 minuto com todo o amor que você tem. Eu só estou chamando quem tem amor para adorar. Se você não tem amor, não adore. Mas se você tem amor, adora aí, adora aí, adora aí, adora aí. Enquanto tu adora aqui, o fracasso cai lá. Enquanto tu adora aqui, o adversário sai de lá. Enquanto tu adora aqui, a vitória chega, a vitória chega, a vitória chega, a vitória chega. Mas fracassar é complicado, né? E você sabia que Jesus quase fracassa? Ixi, agora deu uma heresia danada. Não. Jesus está na agonia da morte. Ele olha para o pai dele e diz: se for preciso, passa de mim esse cálice. Eu que penso, e todo penso é torto, né? Que Jesus olhou assim nessa hora: rapaz, de onde é que eu vou morrer? Ele já estava vendo nós hoje, estava. Por onde é que eu vou morrer por um filho desobediente daquele? Que não honra pai, não honra mãe, não honra princípios, quebra tudo. De onde é que eu vou morrer por aqueles que vai no culto adorar, mas vai sair murmurando? Não. Onde é que eu vou morrer? Aí ele olhou e disse assim: peraí, mas essa parte aí é a parte do fracasso deles. E onde é que eu entro nessa história? Jesus entra na história onde ele quebra o fracasso e traz sucesso para todas as áreas da sua vida. Satanás não pode destruir aquele projeto que Deus já estabeleceu para a tua casa. Ele não pode destruir aquele projeto que Ele estabeleceu para a tua vida. Se o fracasso está grande, te prepara, a vitória é maior. Se o fracasso está querendo te dominar, te prepara, a glória da segunda casa não vai ter fracasso, vai ser maior do que a da primeira, vai ser maior, vai. Fica de pé em nome de Jesus. Oh, glória. Oh, glória ao nome de Jesus. Você já prestou atenção que o fracassado, ninguém reconhece o valor dele? Ninguém conhece. Ninguém conhece. Tem valor? Tem. Escondido, mas tem. Você não pode ter preço. Você tem que ter valor. Porque valor é inegociável. Preço a gente negocia. Agora valores não. Olhar para mim e dizer: externo, quer vender? Qual é o preço? Não tem preço. E qual é o valor? Não tem valor. Isso aqui é inegociável, é meu. Vou negociar. O teu sonho não tem preço, ele tem valor, é inegociável. Talvez o diabo quer comprar os teus sonhos. Diga para ele: meus sonhos não têm valor, ele não tem preço, ele tem valor. Mas vamos negociar? Não, valores não se negocia. Não podemos negociar.
o valor que Deus tem nos dado. Não negocie os seus valores. Não venda os seus valores, porque são inegociáveis. Eu quero falar com você que se sentiu fracassado e tem vontade de se reciclar e dar a volta por cima. Só tem uma saída. Qual? Aceitando Jesus como Salvador. Só isso. Esse João Marcos aqui, ele foi tão valioso companheiro do apóstolo Paulo, que por incrível que pareça, o primeiro evangelho quem escreveu foi ele. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos. Tu acha que um homem fracassado ia dar uma volta por cima e ainda ia escrever acerca daquele que lhe tirou do fracasso? Jesus te chama hoje. Cadê a primeira pessoa que quer aceitar a Jesus como Salvador? Eu quero orar por você. A Bíblia diz que com tua boca confessares e com o coração crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele está te fazendo um convite aqui essa noite. Ele disse: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, vou resumir, fracassado, eu vos aliviarei. Isso é Ele que faz. Agora a decisão de deixar Ele eu escrever meu nome no livro da vida é minha. Deixa Jesus escrever teu nome hoje no livro dele, da vida. Cadê a primeira pessoa que quer aceitar esse Jesus como Salvador? Aliás, eu já aceitei Ele, então pronto. Deixa Ele te aceitar hoje então. Porque se fosse nós aceitar, todo mundo ia entrar lá, mas é Ele que aceita. Primeiro que é Ele que vai estar na porta. Teu nome? Elias Miranda Manos. Entra aí, neguinho abusado. Teu nome? Rafael de Souza Feitosa. Como? Rafael de Souza Feitosa. Como? Rafael de Souza Feitosa. Não está aqui não. Tá, eu ia para a igreja todo dia. Não está aqui não. Eu ia no culto, me convidaram, eu ia lá. Mas te convidaram para aceitar-me a mim? Convidaram. Tu fostes? Não, porque eu já te aceitei lá onde eu estava mesmo. Por isso que tu não está aqui. Confessa com a boca, mas o coração não está crendo que eu ressuscitei lá dentre os mortos e estava aqui em cima preparando lugar para vocês. Aí ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Jesus não tem coragem de falar isso não. Tem, chamou uma igreja de desgraçada, não tem coragem de mandar um descer de lá. Eu nem vos conheço. Isso é muito ruim, sou irmão. O céu é tomado à força. Você está pensando que é de qualquer jeito que vamos chegar lá? Não. Você está pensando que só porque você chora no dia da paixão de Cristo, de frente à televisão, com aquele homem lá que ninguém sabe nem quem é aquele camarada lá que encena Jesus, só porque você chorou e é mesmo, você vai entrar no céu? Se com a boca confessares e com o coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, e deixar que Ele escreva o teu nome e confesse Ele aqui diante dos homens, lá no grande dia Ele confessa você diante do Todo-Poderoso. E aí, meu filho, tu conhece aqui? Conheço, pai, pode deixar entrar. O bichão é doidão, na terra lá pregou muito, eu conheço ele, o nome dele está aí, e ele está aqui. Por que é que o senhor insiste tanto? Porque eu aprendi um dia desse que o dia de amanhã não existe, e o ontem também não existe. Primeiro que o ontem ficou para trás, e o hoje e o amanhã ainda vai vir. E o que existe? O hoje. Talvez esse convite não pode existir para você amanhã.
Ele está sendo hoje. Eu estava pregando em Pindaré-Mirim, Deus falou com a mulher, eu lembro o nome dela hoje, Ieda. Eu lembrei dela hoje quando estava sentado numa cadeira acolá. Lembrei do nome dela porque eu vi uma mulher parecida com ela, Ieda. E eu disse assim: a senhora, vem cá, Jesus quer te salvar. E não tem nem como escapar, porque Ele já quer te salvar e dar direito de vida eterna. Olha que loucura. Ela: não, eu já aceitei Jesus. Aonde, irmã? Isso aqui, ó. Eu disse: não, mas a senhora já confessou a Ele aqui para os homens? Eu disse: preciso disso não. E só ouviu, né? Pode deixar ir embora? Pode. Lembrei dela hoje, que a esposa do pastor, a irmã Domineide, mandou uma mensagem para mim. E ela disse assim: não tem aquela irmã? A gente já chama até de irmã já. Tem. A irmã Ieda. Tem. O ônibus da Guanabara que ela estava tombou. E dos 35 passageiros de dentro do ônibus, ela foi a única que morreu. E estava sentada na poltrona 27. Eu digo: era para morrer mesmo. Que o motorista, que é o papel da frente, não teve um arranhão. Sabe por quê? Porque o dia de amanhã não existe. O que existe é esse agora que Jesus está falando. É hoje que eu quero te salvar. É hoje que eu quero te libertar. É hoje que eu quero transformar a forma de tu viver. É hoje que eu quero derrubar todo o fracasso da tua vida. É hoje. Eu começo a orar agora. Você que tem alguma enfermidade, coloque a mão no seu coração. Você que quer que Jesus salve algum parente seu, coloque a mão no seu coração. Você que quer que Deus tire esse fracasso que você sente e lhe dá a chance de se reciclar e voltar a fazer para Deus o que você fazia antes da pandemia. Deus vai começar a te arrancar desse fracasso essa madrugada. Vai voltar a cantar na unção. Vai voltar a pregar com ousadia. Vai voltar a evangelizar com graça. Vai ter ousadia dentro de casa, no meio da família. Ele está te dando hoje essa garantia de sucesso na tua vida. Deus eterno, bendito Pai e Santo de Israel, eu preguei a tua palavra, Senhor. Preguei sobre o fracasso de João Marcos, a sua reciclagem e a sua grande vitória. Eu sei que eles